Devido à natureza do escoamento turbulento, é necessário que, antes de prosseguirmos, vejamos mais detalhes, mais características sobre esse escoamento. Se medirmos uma grandeza φ, que pode ser a pressão ou qualquer uma das componentes da velocidade, ao longo do tempo, para um determinado ponto de um escoamento turbulento, tipicamente vamos observar flutuações rápidas, o que torna muito difícil se prever matematicamente, por um instante t, o valor exato dessa grandeza. Por outro lado, na engenharia, normalmente não se tem interesse nessas flutuações, mas sim no valor médio da grandeza, que vai estar associado com o valor exato através da flutuação. Então, o valor médio é definido pela integral ao longo do tempo por um período t muito maior do que o período de oscilação. Então, o valor exato num determinado tempo vai ser a média mais a flutuação. Lembrando da equação diferencial da continuidade, vista em Fentran, mais especificamente mecânica dos fluidos, já particularizando para um fluido newtoniano incompressível, e da equação de Navier-Stokes, nós podemos, para cada uma delas, fazer uma substituição das suas variáveis pelo valor médio mais a flutuação, e integrar essas equações ao longo do período t. Depois de algum esforço matemático, nós obteremos uma nova equação da continuidade, dessa vez baseada nos valores médios, e uma nova equação de Navier-Stokes, aqui já separando a componente da velocidade em x, que é o que interessa para um escoamento na tubulação, considerando x a direção ao longo do eixo. Comparando essa nova equação obtida com a equação da quantidade de movimento linear, observamos que esse termo ocupa o espaço da tensão cisalhante. Mas dessa vez a tensão cisalhante média tem uma componente que é idêntica à lei da viscosidade de Newton, e por isso é chamado de tensão laminar, mais uma componente chamada de tensão turbulenta, que não é função direta da viscosidade μ, mas sim das flutuações da velocidade. Antes de prosseguir, é importante definir o conceito de camada limite. Dada uma superfície sólida, a distância y dessa superfície e a velocidade medida para cada posição. A camada limite vai ser a distância necessária até que essa variação de velocidade seja desprezível. Alguns autores definem esse ponto como aquele em que a velocidade alcança 99% da velocidade suficientemente distante da superfície. Então, nessa espessura teremos a camada limite com tamanho delta. Uma análise mais detalhada, partindo de uma superfície sólida, que no nosso caso é a parede do tubo, nós teremos a distribuição de velocidades médias temporais, para uma posição x ao longo do tubo e distância y da parede. E teremos também uma distribuição de tensões médias para essa mesma posição x e distância y, partindo do valor da tensão cisalhante na parede. Conforme visto, a tensão média vai ter uma componente de tensão laminar e uma componente de tensão turbulenta. Numa primeira camada, chamada de subcamada laminar, a tensão cisalhante é majoritariamente formada pela tensão laminar. Na camada intermediária, temos parcelas significativas tanto da tensão laminar quanto da tensão turbulenta, enquanto que na camada turbulenta externa, apenas a tensão turbulenta é significativa. A partir do ponto em que não há variação significativa da velocidade e, consequentemente, não há tensão cisalhante, tem-se o final da camada limite.
Nesse novo gráfico, vamos definir o eixo das abscissas como a velocidade adimensionalizada, calculada pela velocidade u dividido pela velocidade de atrito. No eixo das ordenadas, em escala logarítmica, vamos definir a distância adimensionalizada, calculada pela distância até a parede y, vezes a velocidade de atrito, dividido pela viscosidade cinemática νi. A distribuição de velocidade é apresentada por esse gráfico, para cada uma das camadas comentadas anteriormente. Na subcamada viscosa, devido ao seu comportamento laminar, temos uma distribuição linear de velocidade, dada por U mais igual a Y mais, e chamado de lei interna da parede. Nesse caso, observamos uma curva, porque o eixo das ordenadas, conforme comentado, está em escala logarítmica. É intuitivo imaginar que, para que haja uma transição suave entre a camada turbulenta externa e a subcamada viscosa, existe uma assíntota. Nesse raciocínio, Millikan desenvolveu uma equação que representa a distribuição de velocidade na camada intermediária, chamada como lei logarítmica da camada intermediária. A equação da lei logarítmica tem interseção com a lei da parede interna para valor de y mais aproximadamente de 11. E essa transição ocorre entre y mais igual a 5 e igual a 30. Na maioria dos escoamentos, inclusive escoamentos em tubulações, a distribuição de velocidade na camada externa é muito próxima daquela fornecida pela lei logarítmica da camada intermediária. A subcamada viscosa, por sua vez, compõe uma parcela muito pequena, cerca de 2% de toda a camada limite. Então, a equação de Millikan pode ser considerada para cálculo da distribuição de velocidade ao longo de todo o fluido, o que facilita muito o cálculo sem grande prejuízo em termos de precisão. Importante ressaltar que essa curva azul ela representa a distribuição real de velocidade do fluido obtida a partir de dados experimentais, enquanto a linha tracejada verde é a curva teórica que vamos assumir daqui para frente. Então, essa é a equação que vamos considerar para fornecer o perfil de distribuição de velocidade no interior de uma tubulação. Para isso, antes vamos substituir os parâmetros adimensionais U mais e Y mais de acordo com suas definições mostradas anteriormente. Também vamos fazer uma mudança do sistema de coordenadas cartesiano, onde temos um y, pelo sistema de coordenadas cilíndrico, substituindo y por r, que é o raio do tubo, menos r minúsculo, que é a posição medida pela distância até o centro, o eixo do tubo. Essa expressão está muito próxima do objetivo, que é obter o fator de atrito, uma vez que o U asterisco, que é a velocidade de atrito, pode ser diretamente relacionada com o fator de atrito. No entanto, ela ainda não é muito aplicável, porque temos aqui a velocidade U em um determinado ponto que dista R do centro do tubo. O que é mais conveniente é falar em velocidade média, que é a vazão sobre a área, e a vazão, por sua vez, é a integral da velocidade ao longo da área da seção. Nós já temos essa função da velocidade, que é justamente a demonstrada anteriormente. Fazendo essa integral, com algum esforço matemático, chegamos a essa expressão. Aqui temos os parâmetros K e B, oriundos da equação de Millikan, que são determinados a partir de dados experimentais, sendo K igual a 0,41 e B igual a 5,0. Substituindo na equação anterior, obtemos essa expressão. Podemos substituir velocidade média por velocidade de atrito pela definição de velocidade de atrito, que
é igual à tensão de parede sobre a massa específica ρ raiz, mas também é equivalente à raiz de F sobre 8 vezes a velocidade. Então, velocidade sobre atrito, ou melhor, velocidade sobre velocidade de atrito, que é o que aparece do lado esquerdo dessa equação, vai ser igual à raiz de 8 sobre o fator de atrito. O argumento do ln, por sua vez, também pode ser desenvolvido substituindo a velocidade de atrito, o asterisco, por F sobre 8 raiz vezes a velocidade. Também vamos substituir aqui o raio por diâmetro dividido por 2. Observamos que aqui aparece a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática Ni. Essa é justamente a definição do número de Reynolds. Agora podemos substituir essas duas relações na equação anterior, obtendo então que 1 sobre raiz de f é igual a 1,99 logaritmo de Reynolds vezes raiz de f menos 1,02. Claro que nessa passagem houve algumas divisões e multiplicações e a mudança da base do ln para log. Prandtl, posteriormente, fez um pequeno ajuste nessa equação com base em dados experimentais, tornando-a mais precisa. Essa equação de Prandtl apresenta uma dificuldade de ordem prática, porque o fator de atrito, que é o parâmetro desejado, está tanto dentro do logaritmo, no seu argumento, quanto fora. Por isso ele é implícito. E não há uma solução analítica exata para se obter o fator de atrito em função do número de Reynolds. Por isso, Blasius apresentou uma equação aproximada para o fator de atrito, que é válida dar resultados confiáveis para Reynolds entre 4.000 e 10 a quinta. Importante ressaltar que ambas as equações se referem ao escoamento em tubos com rugosidade muito pequena, que são considerados tubos lisos. Então, resta deduzir equações que sirvam para o caso de tubos rugosos. Para isso, voltamos ao perfil de distribuição de velocidade em cada uma de suas subcamadas e vamos avaliar o aspecto microscópico da parede do tubo, onde vai haver uma irregularidade e essa irregularidade vai corresponder a um tamanho equivalente de rugosidade epsilon. A tendência é que esse perfil de distribuição de velocidade seja deslocado para cima por conta dessa rugosidade. Consequentemente, a velocidade num determinado ponto ela vai ser menor. Ciente da importância da rugosidade na perda de carga, Nicurátis, que foi aluno de Prandtl, realizou experimentos onde ele colou grãos de areia no interior da tubulação. Variando a granulometria desses grãos de areia ou o diâmetro da tubulação, ele foi capaz de fazer testes com diferentes rugosidades relativas, epsilon sobre d. E variando também a velocidade ou a vazão do escoamento, ele também foi capaz de variar o número de Reynolds aplicado. Invertendo a equação de Darcy, ele obteve o F para essas diversas condições, esses diversos testes que ele fez, que significam cada ponto nesse gráfico. Esse gráfico foi muito importante porque mostrou que há diversos regimes de escoamento, desde do laminar, que inclusive coincidiu com a previsão teórica, como o transicional e outros turbulentos. Definindo um adimensional calculado pela rugosidade absoluta epsilon vezes a velocidade de atrito dividido pela viscosidade cinemática Ni, ele observou que há uma curva para a qual todas as outras tendem quando a rugosidade é muito pequena.
e ele definiu essa região como epsilon mais menor que 5, chamado de escoamento com parede hidraulicamente lisa. É importante ressaltar que não basta avaliar a rugosidade da parede, mas também as condições de escoamento, como a viscosidade do fluido e a velocidade de atrito. No outro extremo, observa-se uma região em que as curvas são praticamente horizontais, ou seja, o fator de atrito só varia com a rugosidade relativa, não varia com o número de Reynolds. Essa faixa foi avaliada como epsilon mais maior que 70. E entre os dois, há uma região chamada de escoamento com rugosidade transicional, onde o epsilon mais varia de 5 a 70. Ao comparar-se com dados de tubos comerciais reais, observou-se que essa estratégia do Nicorades, em que ele criou uma rugosidade artificial com grãos de areia, não foi válida para comparando-se com resultados de dutos comerciais, tubos comerciais, na região de transição. Mas os resultados foram bons para a região de escoamento totalmente rugoso. Ou seja, os dados de Nicorades foram utilizados apenas para escoamento totalmente rugoso, quando o epsilon mais maior que 70. Nesse caso, ele observou que a velocidade foi corrigida com o fator ΔB. E essa correção corresponde a uma diminuição da velocidade, da distribuição de velocidade, conforme a gente já havia intuitivamente deduzido no slide anterior. Fazendo a substituição dessa correção e aplicando a mesma ideia feita para escoamento liso, para colocar a equação em função da velocidade média, obteve-se essa expressão e, mais uma vez, substituindo a velocidade de atrito, tem-se uma expressão que fornece o fator de atrito F para escoamento totalmente rugoso, também chamado de turbulência completa. Então, nós temos a equação de Prandtl, que fornece o fator de atrito para escoamento liso. E o ajuste de sua equação feita pelo seu aluno Nicorades, que vale para o outro extremo, que é escoamento totalmente rugoso, ou de turbulência completa. Cullingbrook fez um ajuste matemático associando as duas equações e obtendo uma que serve para qualquer escoamento turbulento. Então, Moody, posteriormente, utilizou a equação de Cullingbrook para montar um ábaco que fornece para diversos valores de rugosidade relativa e diferentes valores de Reynolds o valor de fator de atrito. Esse ábaco ficou conhecido como diagrama de Moody. Nesse diagrama, voltamos a observar a região de escoamento laminar, onde o fator de atrito vale 64 sobre Reynolds, uma zona crítica, onde há a transição do escoamento laminar para o turbulento, a região de escoamento liso, calculada pela fórmula de Prandtl e simplificada pela fórmula de Blasius, a zona de transição, que só foi possível se calcular pela equação de Cullingbrook, e a região de turbulência completa, com a equação que foi ajustada por Nicorades. É importante ressaltar que todos esses regimes turbulentos podem ser calculados pela equação de Cullingbrook-White, né? O fator de atrito F pode ser obtido por essa equação.
Nessa tabela temos alguns exemplos de valores de rugosidade absoluta epsilon. É importante ressaltar que normalmente o epsilon é apresentado em milímetros, por se tratar de valores muito pequenos, mas que ao utilizá-lo no cálculo, ele vai ser dividido pelo diâmetro para obter a rugosidade relativa. Então é importante verificar se o diâmetro está na mesma medida que o epsilon e vice-versa, para que resulte efetivamente num adimensional. Chegamos nesse ponto da apresentação, após deduzido a fórmula universal da perda de carga, ou equação de Darcy, e que tem como ponto crítico o fator de atrito F, que é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. E vimos o cálculo desse fator de atrito para regime laminar, que é 64 sobre Reynolds, e para regime turbulento em geral pela equação de Cullinbrook-White. Essa equação herdou da equação de Prandtl, conforme apresentado, um F implícito, que está dentro do log, no seu argumento, e está fora também. Então isso causa um problema, uma dificuldade prática para cálculo. Hoje em dia, a hidráulica está baseada principalmente no uso de softwares e planilhas eletrônicas, então não se torna um grande problema. Pelo contrário, essa equação pode ser resolvida iterativamente em fração de segundos. Mas, por motivos históricos ou a necessidade de se calcular manualmente com uma calculadora sem uma planilha eletrônica ou computador, vamos falar adiante de simplificações, aproximações da equação de Cullinbrook que permitem o cálculo do fator de atrito explicitamente. Uma das principais e mais conhecidas é a equação de Swamm-Jain, que fornece então o fator de atrito explicitamente, função apenas da rugosidade relativa e número de Reynolds. Dentro desse limite de rugosidade relativa entre 10 a menos 6 e 10 a menos 2 e Reynolds entre 5.000 e 10 oitava, ela tem precisão muito boa, erro inferior a 1%. Essa região está sendo demonstrada nesse diagrama de Moody pela área marcada em vermelho. É uma área bastante abrangente e por isso a equação é muito utilizada. Uma outra equação seria de Hallan, cujos limites não foram encontrados na literatura. E mais tarde, Swamm sozinho fez uma outra equação associando a sua anterior com a equação válida para escoamento laminar. Então, num grande esforço matemático, ele conseguiu, numa única expressão, abranger todos os regimes de escoamento. Se nós montarmos o diagrama de Moody, mas dessa vez, ao invés de utilizando a equação de Cullinbrook-White, utilizando a equação de Swamm, nós vamos obter esse gráfico. Comparando com o diagrama de Moody obtido com a equação de Cullinbrook-White, observamos que a diferença entre eles está no regime de transição entre laminar e turbulento, pois a equação de Cullinbrook-White não é válida nessa faixa, enquanto a equação de Swamm faz uma transição entre o laminar e turbulento, então é capaz de fornecer resultados para essa região. Voltando à equação de Darcy, ela fornece a perda de carga em função do fator de atrito, velocidade média e diâmetro. A velocidade pode ser substituída pela vazão. E o fator de atrito, por sua vez, é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, avaliando os tipos de problemas que podemos enfrentar, dependendo dos dados que são fornecidos e dos resultados que são desejados. Partindo do princípio que já conhecemos a rugosidade absoluta, comprimento, as propriedades do fluido, massa específica e viscosidade, e a gravidade, o primeiro tipo de problema é aquele em que
conhecemos o diâmetro, conhecemos a vazão, consequentemente, podemos calcular a velocidade diretamente e desejamos calcular a perda de carga, que vai ser a incógnita do problema. Nesse tipo de problema, a solução é direta, porque a velocidade e o diâmetro permitem o cálculo do número de Reynolds, assim como a rugosidade relativa. Então, utilizando uma equação como a de Swaim-Jain, obtemos o fator de atrito e calculamos a perda de carga. Esse tipo de problema pode ser exemplificado como uma situação em que queira-se prever a pressão num determinado ponto da tubulação, quando a vazão é a vazão máxima de projeto. Então, ou seja, conhecemos a vazão e o que se deseja calcular é a pressão. E para obter a pressão em determinado ponto, é necessário saber a perda de carga que ocorre até aquele ponto. O segundo tipo de problema é o que conhecemos o diâmetro da tubulação, mas não é conhecida a vazão, nem a velocidade. Porém, a perda de carga é dada. Esse é o problema típico, para exemplo, da ligação entre reservatórios. A perda de carga vai ser equivalente à diferença entre a energia do reservatório a montante e reservatório a jusante, ou seja, o desnível entre os reservatórios. E o que se deseja saber é a vazão de equilíbrio e, consequente, velocidade média de equilíbrio. Como nesse caso não se conhece a velocidade, consequentemente não se conhece o número de Reynolds, o fator de atrito vai causar um problema com velocidade implícita ao jogar na forma do equilíbrio com perda de carga. Então, normalmente, há exceções, mas normalmente esse tipo de problema vai exigir uma solução iterativa. Normalmente é utilizado por softwares ou planilhas eletrônicas. O terceiro tipo de problema é aquele que não se conhece o diâmetro, mas é conhecida a vazão. Conhecida a vazão, mas sem o diâmetro, também não conhecemos a velocidade. E a perda de carga é conhecida. Pode ser um problema de exemplo similar ao anterior, mas no caso em que deseja-se dimensionar a tubulação, ou seja, calcular o diâmetro que atende a uma determinada vazão necessária. Esse problema recai num impasse similar ao anterior e por isso também vai exigir uma solução iterativa. Vou fazer um primeiro exemplo de escoamento turbulento. Numa tubulação de aço comercial novo, consultando a tabela, vemos que corresponde à rugosidade absoluta ε igual a 0,045 mm, de 4 polegadas de diâmetro interno e 100 metros de comprimento. Escoa a água a 2 metros por segundo. Determine a perda de carga na tubulação e o regime de escoamento. Bom, trata-se de um problema em que é fornecida a velocidade e o diâmetro. Consequentemente, também temos a vazão. Ou seja, é o problema do primeiro tipo dentre os analisados anteriormente. Nesse tipo de problema, a solução é direta. Então, parte-se da equação de Darcy. Para isso, é necessário conhecer o fator de atrito, que depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Vamos utilizar a equação aproximada de Swaim-Jain, que tem uma limitação, que vai ser posteriormente verificado. O número de Reynolds é ρ massa específica, vezes velocidade média, vezes o diâmetro, sobre a viscosidade. A velocidade média e o diâmetro são fornecidos, e a massa específica e a viscosidade correspondem às propriedades da água. Substituindo e atentando para a conversão do diâmetro para metro, obtemos um Reynolds de 2 vezes 10 a quinta. A rugosidade relativa, novamente atentando para a conversão de unidade de milímetro para metro e do diâmetro de polegada para metro. Fornece então 4,4 vezes 10 a menos 4. Substituindo na equação de Swaim-Jain, obtemos que o fator de atrito F é 0,0186. Uma outra maneira de obter
o fator de atrito é pelo diagrama de Moody. Então, partindo de Reynolds igual a 2 vezes 10 à quinta, que está nessa posição, e selecionando a rugosidade mais próxima de 4,4 vezes 10 a menos 4, obtemos o ponto de encontro entre os dois e o correspondente fator de atrito. Aqui é 0,015, 16, 17, 18, mais um último algarismo duvidoso, poderia ser 0,0181. Então, observa-se que o valor é próximo ao calculado. Para finalmente atender o que é pedido na letra A, vamos substituir os parâmetros, que já são todos conhecidos, na equação de Darcy-Weisbach, e então obter a perda de carga, HP, como 3,7 metros. Na letra B, é pedido o regime de escoamento. Para isso, podemos olhar para o adimensional da rugosidade, que é calculado pela rugosidade absoluta, vezes a velocidade de atrito, sobre a viscosidade cinemática. A velocidade de atrito pode ser substituída por raiz do fator de atrito sobre 8 vezes a velocidade média. Fazendo isso, e posteriormente multiplicando e dividindo essa equação pelo diâmetro, fazemos aparecer epsilon sobre d, que é a rugosidade relativa, vezes Vd sobre Ni, que é o número de Reynolds, vezes raiz de f sobre 8. Então, outra maneira de calcular o epsilon mais seria rugosidade relativa vezes Reynolds, vezes raiz de f sobre 8. Substituindo os parâmetros, temos que a rugosidade relativa é 4,2, que é menor que 5, o que significa que o regime é classificado como hidraulicamente liso, conforme o que foi visto anteriormente. Por outro lado, analisando a posição do ponto no diagrama de Moody, correspondente ao número de Reynolds e rugosidade relativa em questão, observamos que ele está contido na região de rugosidade transicional, contrapondo a classificação feita pelo epsilon+, que seria de hidraulicamente liso. Lembrando que o hidraulicamente liso é aquela curva a qual todas as outras tendem quando epsilon sobre d é muito pequeno, ou seja, é uma curva onde o fator de atrito vai ser função apenas do número de Reynolds. Nesse caso, observamos que o fator de atrito ele é dependente tanto do número de Reynolds quanto da rugosidade relativa. Ou seja, a rugosidade transicional vai ser a classificação mais adequada. Isso ocorre quando o epsilon+ é próximo de 5. Nessas situações, a classificação feita pelo diagrama de Moody, que foi essa última realizada, é a mais adequada. Nesse segundo exemplo, a ligação entre dois reservatórios abertos, cujos níveis d'água diferem em 26 metros, é feita através de uma tubulação de 4 polegadas de diâmetro, em ferro fundido com leve oxidação. Consultando a tabela, corresponde à rugosidade absoluta epsilon igual a 0,3 mm. O comprimento retilíneo da tubulação é de 600 metros. Desconsiderando perda de carga localizada, determine a vazão transportada em regime permanente. Então, trata-se de um problema do segundo tipo, dentre os analisados anteriormente. Para que haja o regime permanente, é necessário equilíbrio energético. Podemos avaliar o equilíbrio entre dois pontos conhecidos, o ponto no nível d'água do reservatório 1 e no nível d'água do reservatório 2. Dessa forma, a energia hidráulica no ponto 1 tem que ser igual à energia hidráulica no ponto 2 mais a diminuição entre 1 e 2. Aplicando os conceitos de energia hidráulica, que é a carga de pressão mais carga cinética mais potencial para o ponto 1 e 2, e variação de energia entre 1 e 2, que se deve à energia perdida para turbinas, recebidas de bomba e carga perdida. O reservatório 1 está aberto à atmosfera, então é pressão nula. A sua área é muito maior do que a do tubo, consequentemente a velocidade com que a água baixa no reservatório 1
é desprezível. Analogamente, a pressão I2 é nula, assim como a velocidade. Não há bombas nem turbinas. Daqui podemos isolar a perda de carga com uma diferença de cotas, que é 26 metros. Pela equação de Darcy, temos que a perda de carga é igual ao comprimento, vezes o fator de atrito sobre diâmetro, vezes a carga cinética. Dentre esses dados, não possuímos a velocidade e nem o fator de atrito, que depende da velocidade. Então, vamos isolar os parâmetros não conhecidos, deixando para o lado direito o que já é fornecido. Fazendo substituição com a conversão do diâmetro de polegada para metro, podemos calcular que o produto entre o fator de atrito e a velocidade ao quadrado deve ser 0,0863. Então, a velocidade deve ser igual a 0,294 dividido pela raiz do fator de atrito. Uma das maneiras mais utilizadas para resolver esse tipo de problema, inclusive o método aplicado por softwares e planilhas eletrônicas, é o iterativo. Para isso, vamos utilizar uma tabela de iteração, onde na primeira coluna está a velocidade e na segunda coluna o fator de atrito. Para uma determinada iteração em que possuímos a velocidade, é possível calcular o fator de atrito pela equação de Swaim-Jan. Para isso, precisamos da rugosidade relativa, que já é possível calcular, e do número de Reynolds, que depende da velocidade. Para a primeira iteração, podemos arbitrar que a velocidade é igual a 1, um valor razoável. Mas é importante ressaltar que o valor final não depende do valor arbitrado inicial, desde que seja feita a quantidade necessária de iterações. Com a velocidade igual a 1, é possível calcular o número de Reynolds e, junto com a rugosidade relativa, o fator de atrito pela equação de Swaim-Jan. Uma vez obtido o fator de atrito, podemos voltar à equação anterior, que é proveniente do equilíbrio energético entre o ponto 1 e o ponto 2 e a perda de carga. Na próxima iteração, temos um novo valor de velocidade. Consequentemente, podemos recalcular o fator de atrito pelo novo valor do Reynolds correspondente. Mais uma vez, esse fator de atrito é colocado novamente na equação provinda do equilíbrio energético e assim calculada a nova velocidade. Nesse ponto, reparamos que a diferença de velocidade calculada entre essas duas iterações é da ordem de 1%, ou seja, a convergência já é alcançada. Podemos calcular novamente o valor de fator de atrito apenas por verificação e observamos que dentro da ordem de grandeza, dentro da precisão adotada, que é de 3 algarismos significativos, a convergência foi alcançada. Não há diferença de valor calculado. Então, para obter a resposta solicitada, a vazão vai ser velocidade vezes a área, o que dá 0,0145 metros cúbicos por segundo. Uma outra maneira de resolver esse problema é partindo da equação de Cullinbrook-White e verificando dessa equação deduzida anteriormente que temos fator de atrito vezes velocidade ao quadrado. O termo problemático no Cullinbrook-White é o Reynolds vezes o fator de atrito. Reynolds é velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade cinemática, ou seja, aqui nós temos velocidade vezes a raiz do fator de atrito, o que é a mesma coisa que teremos nessa equação se tirar a raiz dos dois lados. Então, se fizermos essa substituição, ou seja, da raiz desse lado direito
No denominador desse termo, podemos reescrever a equação de Cooley-Brooke-White, dessa vez em função de um parâmetro, zeta. Esse parâmetro é função de dados que já possuímos: gravidade, diâmetro, perda de carga, comprimento e viscosidade cinemática. Calculando, substituindo e, por fim, obtendo o fator de atrito, vai ser 0,0268, que é muito próximo ao calculado por Swimjian no método iterativo. A velocidade correspondente, então, é 1,80 metros por segundo. E a vazão, 0,0146 metro cúbico por segundo. Essa pequena diferença entre o método iterativo e essa velocidade se deve ao fato de que no método iterativo nós utilizamos a equação de Swimjian, que é uma aproximação. Apesar desse método possibilitar uma solução direta, ele é restrito, ele serve apenas para situações em que não há perda de carga localizada, como esse problema. Por isso que o método preferido das planilhas eletrônicas e softwares é o método iterativo.